Shalom, amados do Abba Pai, glória a Deus por estarmos aqui. Amém. Amém. Antes de trazer a palavra, gente, Abraão já deu até uma introdução, sinal que Deus fala em todo lugar a mesma língua, né? Eu estava dirigindo, fui comprar o vinho da ceia, o pão, e aí na volta o Espírito Santo estava falando comigo. É interessante isso, né? No carro mesmo. Aí ele perguntou assim, para vocês que estão ouvindo também: pergunte à minha igreja, qual lado está pesando mais? E vocês vão entender. Eu vou ler um versículo rápido aqui, que não tem a ver com essa conversa que ele falou antes. E está em Mateus 24, né, que é escatológico, e o versículo 37 vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mas aconteceu algo legal aqui no estudo bíblico de sexta-feira, que na verdade foi mais uma confraternização. Deus preparou aquele momento. E Silvia, ela lançou a palavra na versão A Mensagem. E eu gostei tanto disso, que eu trouxe aqui esse mesmo versículo na versão A Mensagem, que diz assim, ó: a vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo, até o dia que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. E a pergunta de Deus no meu espírito, do espírito dele no meu espírito, foi: qual lado está pesando mais? O lado da distração ou o lado da vigia? Qual lado está pesando mais? E eu pergunto para vocês porque ele mandou eu perguntar isso. Que lado está pesando mais? Onde você está? No lado que está vigiando ali nos caminhos do Senhor, ou que não está preocupado com a volta do Senhor e está só caindo? Se você estiver ali em cima de um muro andando, não estou falando em cima do muro como forma de falar, não. Você está literalmente em cima de um muro. Um lado são as distrações, o outro lado é Deus como preferência. Que lado está pesando mais? Que lado você vai cair? É o lado que vai definir, gente. Porque Jesus, continuando, ele vai dizer que 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e outro deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas à noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Ele ficaria de guarda. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos esperam. Que lado está pesando mais em sua vida? Encham-se de Cristo. Agora que eu já dei o recado dele, eu posso ir embora. Vou continuar pregando sobre o Kainós. Vocês foram edificados sobre o Kainós? Eita glória! E eu queria que vocês comigo prestassem atenção nesse versículo que eu quero falar aqui. Que ele está em Filipenses 4,13, que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Amém, Dona Maria? Quem aí pode todas as coisas em Jesus? Amém. Pode mesmo. Não estou falando que você pode fazer o que você quer, que o poder dele vai agir. Não. Pode passar por circunstâncias ruins, sem murmurar. Pode passar por uma noite mais longa do que a gente está acostumado, sem desistir, sem perder o primeiro amor. Sabe? Porque a gente precisa ser mais grato ao Senhor. Acredite, eu estou deixando o Espírito Santo falar, porque toda a minha pregação não veio, não, está em casa. Mas não tem problema. Paulo diz para Timóteo: esteja preparado a tempo e fora de tempo.
Então, como eu posso passar por qualquer situação, gente, e sair vitorioso? Porque para o mundo, Isaac, a gente não vai sair vitorioso. Para os religiosos, a gente não vai sair vitorioso. Mas a gente sabe que a gente está saindo vitorioso. Porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Efésios 3:20, eu gosto disso aqui, porque ele fala assim, ele dá uma redundância, uma magnificência tremenda aqui, Abraão, porque Efésios 3:20, a palavra vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, cara. Aquele que é poderoso. De novo, Dona Maria, quem é aquele? Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Aí ele fala, muito mais abundantemente além. Se a gente for numa redação, Abraão, a gente vai tirar um zero, né? O professor vai dizer que a gente está sendo redundante. Mas Deus faz questão de ser redundante. Porque tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí ferrou tudo, Silvia, porque a gente fica esperando tudo num Deus da revista, num Deus talvez do Antigo Testamento. E Deus está dizendo, não, querido, agora é contigo. É segundo o poder que opera dentro de nós. Por isso que tudo isso tem a ver com o Kainós. Consegui encaixar aqui de alguma maneira. Porque esse novo de Deus, esse novo que nunca se desgasta, Shalom Silas, esse novo que está sempre com essa qualidade divina que a gente precisa ter nesse ministério, cara. Que até quando a gente está longe, a gente sente essa presença de Deus. É esse aí, ó, que tem que operar, senão a gente não vai viver com essa vida em abundância. Não adianta se ajoelhar todo dia e ficar clamando para Deus, porque Ele está dizendo, está dentro de você. O poder que me ressuscitou está dentro de você. Ai, como é bonito, cara. Como é bonito. Tem que ver os tópicos aqui. É sobre isso, gente. Esse poder que eu comecei no outro culto também, e Deus quis que eu continuasse de alguma maneira. Eu fui pedir mais poder para o Espírito Santo, pedir mais sabedoria para o Espírito Santo, para dizer, Senhor, se eu deixei alguém doido, vou me endoidar um pouco mais. Por quê, gente? Que poder é esse? Que não faz suportar todas as coisas, Isaac. Você contou que sua casa estava alagada, todo mundo, você é doido, isso aí não vai acontecer, como é que você não está preocupado? Não, velho, isso aí só... Estou tranquilo em Jesus Cristo, boto o barco lá, vou para o fundo do barco com o travesseiro e durmo. Deixa a tempestade invadir minha casa, por quê? Porque tem um poder dentro de nós, gente, que pode passar por todas as coisas, Silas. Ai, gente, vocês já imaginaram isso? Ou só eu que sou doido a esse ponto? Olha, você pensou em algo e esse poder já te deu muito mais. Segundo o poder que habita em nós, muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. Aí eu fico imaginando Daniel orando, tudo já estava feito. Deus fala que Ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo de pedir. Agora tem as guerras espirituais, tem o tempo de Deus, tem a maturidade espiritual, tem o que entendemos, o que não entendemos, tem muitas outras coisas. Mas nosso Deus continua poderoso. Amém. Eu estou achando que vem algum culto aí que eu vou começar a bater muito, porque eu estou muito amiguinho. Ai, gente, mas o Evangelho é amiguinho. O Evangelho é top demais. O Evangelho é vida em abundância. E a gente precisa entender isso. Quando a gente passa por isso, a gente para de tentar resolver as coisas no nosso próprio braço. Aí quando eu digo aqui, que lado você está pendendo mais? Para o lado da distração ou para o lado de Deus? Aí a religião já vai dizer assim, epa, não pode se distrair. Aí o cara vai deixar de fazer as coisas dele de distração e vai ficar em casa, mas sem Deus da mesma forma. Por quê? Porque não entende esse poder.
Eu não estou falando que tem que largar, não. Eu estou falando, encha-se de Jesus. Onde quer que você esteja. E deixa o Espírito Santo conduzir sua vida. O Espírito Santo, Silas, ele vai dizer, isso convém, isso não convém. Isso convém, isso não convém. E como você é tão amigo do Espírito Santo, você vai dizer, beleza, não beleza. Só beleza. Esqueça o não beleza. A gente sempre vai aceitar o que ele fala, porque a gente quer agradá-lo. Porque Cristo morreu na cruz por todos nós. Mas que poder é esse? Eu não vivo isso. Eu não estou vivendo isso. Você pode estar se perguntando, que poder é esse? Aí no primeiro livro de Atos, né? O primeiro livro de Atos foi triste, né? Atos, no capítulo 1, versículo 8. Aí Jesus vai dizer assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus. Aí eu tenho toque, gente, isso aqui está torto. Mas recebereis do céu virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós. Na versão NVI aí do Isaac, deve estar a palavra poder. É a mesma coisa. Recebereis poder. O que é que eu estou pregando aqui, gente? Segundo o poder que habita em nós. E a gente precisa entender esse poder para viver a vida em abundância. Cara, Jesus prometeu uma vida em abundância. Se a gente não vive, se a gente não busca, então ou a gente está chamando Jesus de mentiroso, ou a gente não crê que ele existe. Não pode, gente. Não pode. Tinha uma mulher do fluxo sanguíneo, né? E ela venceu tudo e todos, gente. E chegou no meio daquele povo com a fé extraordinária, mas eu vou deixar a fé para o final da mensagem de hoje. Mas ela com a fé extraordinária, por quê? Porque se ela não é curada, Silvia, ela é morta. Ela era impura para a lei, ela estava lá separada de todo mundo, 12 anos de sofrimento. E aí ela vai, cara. E diz que quando ela toca a borda lá, né, da roupa de Jesus, do cordão, não importa, uma peça de roupa de Jesus, quando ela toca, diz que dele sai virtude, em algumas versões dele sai poder. E ali, na mesma hora, essa mulher é curada com poder, que antes mesmo dela pedir, ela foi. Mas ela não estava curada emocionalmente ainda. Então ela deve ter passado algumas horas ali conversando com Jesus. Não sei, ela deve ter contado a vida toda, e Jesus sabia muito bem ouvir. E depois que ela teve aquela sessão de terapia com Jesus, aí Jesus disse, vá, a sua fé a salvou. Primeira, curou da doença. Segundo, depois que falou, a salvou. Ela saiu completa pelo poder que saiu de Jesus. Cara, aí, gente, aqui, está aqui em Marcos 5,30, tem aqui, ó, e logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E na versão de Isaac tem, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e disse, quem tocou em meu manto? Então esse versículo que eu li, mas recebereis virtude do alto, eu posso trocar e dizer, mas receberei poder do alto, que há de vir sobre vós. Gente, Jesus falou isso depois de ter padecido. Apareceu várias vezes para vários discípulos, comeu com eles. Perguntaram quando seria a volta dele, e ele disse, não cabe a vocês saberem, mas aguardem em Jerusalém e receberão esse poder do Espírito Santo. Se alguém aqui entende isso, se alguém aqui foi batizado com o Espírito Santo de Deus, que desceu, não precisa ser daquela forma de Pentecostes, não. Se você foi selado com o Espírito Santo de Deus, você tem que saber que esse poder habita em você. Não saber disso, você vai passar por essa terra numa vida miserável. Duas coisas que destrói. Você cambiar para o lado da libertinagem, da distração, etc. E a outra, da religião. Não sei qual é a pior, acho que é a da religião. Mas tem um caminho só, estreito, estreito, estreito. A porta não foi reformada.
A porta continua estreitinha e o caminho estreitinho, e só Ele leva à salvação. A gente precisa entender, gente, o que habita dentro de nós. A pergunta para cada um de nós é: você recebeu o Espírito Santo? Pense para você mesmo. Porque quem está vivendo isso, gente? Quem está vivendo as riquezas insondáveis de Cristo e sua graça generosa? Aleluia. Esse poder é a graça. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não está vivendo, eu tenho algo para te dizer. Segura aí. A culpa é sua. Não é de Jesus. Se a gente não vive essa vida em abundância, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Isaac, que cara generoso que diz assim: pô, Senhor, eu não tenho sabedoria. Aí ele fala o quê? Quem tem falta de sabedoria, peça a mim e eu te dou livremente. Se você, ele fala assim, quem o pai que o filho pediu um pão, dá um escorpião, a mãe, etc. Ele fala, quanto mais o pai dará o quê? O Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, você não pediu. Se você não tem sabedoria, você não pediu. Mas é pedir em espírito e verdade, é pedir querendo, gente. Conhecimento a gente busca, não se engane não. A gente estuda para pregar aqui também. Não é tudo dizer, veio tudo ideia, é fácil, né? Que a gente prega ruim, a gente culpa Deus. Não, a gente estuda, mas a sabedoria vem do alto. A sabedoria do mundo. Eu fico olhando tantas... Eu gostava muito de assistir o Jô Soares, não sei se você já viu. Gostava muito. O cara culto. Muito culto. Culto é a gente que busca. Cultura. Estudava culto demais. Mas a sabedoria era terrena. E eu sabia diferenciar isso. Não é a sabedoria de Deus. É uma sabedoria de homens que todo mundo diz, e eu nem me espanta. Mas eu gosto de ver. Eu gosto de comparar. E eu assisto muita coisa com olhar teológico. Tem um mistério extraordinário, amados, que Deus tem revelado através do seu Filho. A palavra diz através das insondáveis, que até os anjos, gente, até os anjos querem aprender o mistério revelado que estava dentro de Deus. E a gente tem o prazer de conhecê-lo aqui agora, gente. Porque tem um poder tão extraordinário em nós. E só ensinam a graça para a gente ser salvo. Ei, não é pouca coisa não. Ser salvo é top demais, gente. Mas, cara, a gente vai viver essa vida medíocre aqui. Sendo salvo, tem uns que vão ser salvos pelo fogo, né? O cara não faz nada. A pessoa não faz nada, não quer saber de obra, não quer saber como é que anda a igreja, não quer saber como é que anda o irmão, não faz nada da vida. Aí diz que vai chegar no céu, que foi testado pelo fogo, chegou lá na chamusca. Vai dizer, cadê meu galardão? Jesus vai olhar e vai dizer, cara, se contente de estar aqui, não tem galardão não. A gente, quando está no emprego, os chefes querem a gente ambicioso. Olham bem para a gente se a gente for ambicioso. O que é que você pretende ser daqui a 5 anos? O cara fala, poxa, eu quero crescer na empresa, fazer a empresa crescer junto, de repente fazer isso aqui melhor, vender mais, receber. Aí chega no reino de Deus, eu já me contento com a salvação. Jesus não gosta desse tipo de... Isso não é humildade, não. Isso aí é preguiça. Porque no reino de Deus a gente não age da mesma maneira. Antes do culto, eu me distraio um pouco em casa para aliviar a cabeça e a gente assiste um programa na Record, que é o negócio de que cai nos buracos, com aquele Tom Cavalcante. Tem uma música, tem umas perguntas e respostas, né? Eu gosto de jogo de pergunta e resposta, quem ela cai no buraco lá. E um dos caras estava dizendo, é bom, né? É engraçado. E tem um cara que ele estava ele é de uma banda, eu não conheço ninguém dali, eu não conheço as pessoas. A gente fica olhando, gente, eu não conheço ninguém. Mas beleza, esses artistas que eu não conheço, algum estava numa banda de pagode famosa. E ele era muito pobre. Ele disse que era tão pobre que o pobre olhava, o mendigo olhava para ele e dizia assim, rapaz, você é pobre, viu? E ele queria, Jeito Moleque, eu acho o nome da banda. Eu não conheço, mas vocês devem conhecer, conheço de nome. E aí, gente, ele falou assim, eu não tinha dinheiro para ir no show desses caras. Ele não cantava ali, não tinha dinheiro. E aí ele descobriu que se você, Silvia, fosse parte do fã-clube, você ia para o show de graça.
Mas aí ele descobriu isso. Só que o show era no outro dia. A pessoa tinha que ir 10 horas da noite do dia anterior para fila lá, para ficar, para poder, no outro dia, depois de 24 horas, ele conseguir entrar no show de graça. Aí vem a tristeza. Uma pessoa dessa entra na igreja e não aguenta que o culto passe 10 minutos. É mentira ou não? Eu admiro o mundo nesse aspecto. Eles são muito mais fiéis aos deuses dele do que os crentes são ao nosso Deus Yahvé, que morreu na cruz por nós. Não reclamam de botar R$200 numa sentada em cerveja, mas reclamam de botar R$2 para a igreja. Eu não entendo, gente, como é que isso pode ser espiritual. Como assim fralda? Ah, para poder... Misericórdia. É sério isso? Como a gente chegou para poder fazer xixi à vontade lá, sem poder sair da fila, né? Mas é isso que eu falo, né? É isso que eu falo. Mas, gente, eles estão lá adorando o Deus dele. O que eu estou falando é quando se convertem e vêm para a igreja, vão ficar sentados, são mortos. Não entenderam ainda o poder que está dentro deles. O poder que deixa a gente doido de alegria, que as pessoas olham para a gente, mas peraí, o que é que você está tomando, pastor? Eu estou tomando esse champanhe sem álcool aqui. Peraí, não é possível, você deve estar bêbado. Ninguém fica alegre assim, não foi isso com Ana? Essa mulher deve estar bêbada, não foi isso com Pedro? Já deve estar... Não! Estava cheia do Espírito Santo. Hoje é dia de ceia do Senhor, é dia de alegria, porque representa a morte dele. Mas até o dia que ele volte, Silas, e pode voltar hoje a qualquer momento. Tem que se cumprir algumas coisas ainda, é verdade, mas está tudo se cumprindo. Quem entende tudo? Quem sabe o dia certo? Aí fala assim, nem o filho, somente o pai. O filho agora sabe, ele falou isso quando ele estava na terra. Agora são um de novo. Oh, meu Deus, cara. Não se limita, não. Olha o que fala Efésios 3, 8 a 10. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Eu vou mudar. Foi-me concedido este poder de anunciar e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, cara. Eu vou dizer de novo isso aqui. A intenção dessa graça que habita em você, Silas, era que, mediante a igreja, mediante nós, mediante o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, até os anjos não sabiam o que a gente devia saber. Os anjos estão aqui, querendo receber a revelação da gente, porque não conhecem isso que a gente está pregando. A gente tem que estar vivendo isso. Será que só eu entendo isso aqui? Vou imitar a Silvia novamente, versão a mensagem, Silvia. Olha que lindo esse texto na versão a mensagem. Por isso, agora, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. Paulo, olha a humildade do cara. Ele está pregando sobre temas que estão além da capacidade dele. Ou seja, quem é que está pregando? O Espírito. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso. É o que eu estou fazendo aqui. Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus Cristo, como vocês, reunidos nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. E aí? Vamos dar aos anjos o que falar? Ou não? Está sendo conhecido esse extraordinário plano de Deus. Ou a gente sai desse 100 aqui, gente, assentado junto com Jesus nas regiões celestiais,
ou eu estou perdendo meu tempo? Aqui é Cristo, 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 Cristo em nós, a esperança de glória, de poder. Para que a gente vai precisar pedir carro, gente, com um poder desse dentro de nós? Para quando a gente entende isso, a gente não vive mais nesse mundo, não, cara. A gente está em outra dimensão. Ai, gente. Sois salvos pela graça, mediante a... Olha bem. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Então como é que você está dizendo que a graça é esse poder todo de Jesus Cristo? Olha se não é. Efésios 4:7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós seguindo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada à medida de cada um, do dom que Cristo deu para cada um. Se ela fosse só para a gente ser salvo, esse versículo não faria o menor sentido. Vocês estão aqui comigo? Eu vou repetir devagar, para a gente ficar no mesmo esquema. Esse tipo de pregação é feijoada, gente. Tem que estar no espírito. A graça foi dada a você, Silvia, foi dada a Alana, foi dada a Rose, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Espírito. O dom que Ele te deu, Ele botou a graça, o poder dele dentro. Por quê? Para você não viver só para si. Você tem que sair por aí, colocando esse dom para fora na vida de outras pessoas. Poder. Levanta. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho para te oferecer eu te dou. Levanta agora. O cara levanta. O poder, a graça que o Espírito derramou em Pedro. Ai, que coisa linda, gente. Qual o poder que Deus derramou na sua vida? Foi o dom de ensinar, Silvia, de curar as pessoas por meio de palavras? Então joga esse poder nas suas pacientes. Porque Deus te revestiu desse poder que está dentro de ti. Isaac, um poder de oratória, outros poderes, Abraão, todos nós, Silas, temos esse poder. Você precisa conversar sobre o batismo. É necessário, gente. Porque Jesus vai perguntar, não é questão, tem que se batizar para ser salvo? Ai, gente, isso aí é coisa de meninice. Não, a pergunta é, por que não se batizar? Né? Gente, a graça é quase palpável. É o revestimento do poder de Deus em nós. E em uma só voz, eu quero que a gente fale com convicção. Eu tenho esse poder. Vamos lá? Eu tenho esse poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu nem vou pregar muito não, porque hoje é dia de ceia. E é interessante que Paulo, em 2 Coríntios 12, ele se queixa dos espinhos na carne que ele tem, né? E ele se queixa ao Senhor, eu disse que orou 3 vezes. E é interessante que Jesus Cristo fala, a minha graça te basta, porque o quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha a graça aí, é poder. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está pedindo a mim, tira meu espinho, e eu estou dizendo, quer tirar, tire você. Eu já te dei todo o poder para isso. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então enfraqueça a sua carne, que o meu poder prevalecerá. A gente não vai conseguir vencer pecado, Silas. Porque a gente aqui, ninguém, cara. Quem prega mais aqui sou eu, Abraão e Isaac. A gente não prega sobre vencer pecado, porque não adianta, cara. Não adianta dizer, pare de beber, pare de fumar, pare de fazer isso, porque ninguém consegue. O que a gente fala é, encham-se de Cristo, descubra esse poder, e Cristo aperfeiçoará você. Aí a diferença é muito poder que tem dentro de nós, cara. Aí Cristo diz, gente, vocês estão nesse mundo, estão unidos, estão cheios do meu poder, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Quem está fazendo coisa maior que Cristo? Por que não, cara? Cristo é mentiroso, é? Se ele falou que a gente faria, por que a gente não está fazendo? Primeiro, a igreja não está unida.
A igreja não está conhecendo esse poder. A igreja está pregando sobre coisas efêmeras. Quando Deus diz, dê atenção ao que é eterno. As pessoas estão pregando sobre o que a traça, a praga, o pulgão, tudo come. E a gente está pregando sobre as coisas eternas, onde nem traça, nem bicho nenhum pode comer. As coisas de Deus, o poder que habita em nós, é uma vida extraordinária. Deus não quer que a gente tenha uma vida medíocre, Ele quer que a gente tenha uma vida extraordinária no Kainós. É lindo, cara. Sabe, Rose, você se lembra que eu falei de um prefeito que numa cidade de seca, ele botou lá muitas coisas de água lá, botou, rapaz, aquele cara caminhou de água, muita água naquela cidade, e não tinha água nenhuma. Aí a palavra que ele usou, Isaac, foi essa aqui, ó, cada um pode pegar o que puder, e pode levar para sua casa. Aí o cara chegou lá, primeiro, com uma garrafa PET, aquelas garrafas de 2 litros de Coca-Cola, 3 litros, sei lá o quê, foi lá, encheu e foi para casa. Aí o outro, cara, pegou aqueles 2 negócios que a pessoa usa aqui como lixo no Guaibina, aqueles azuis, 2 tonéis daquele, levou cheio de água alegre, o outro já olhou feio. Aí, rapaz, foi um cara lá, pegou um tanquezinho que ele tinha em sua casa de 2.000 litros, encheu de água e levou. Levou no carrinho de mão, mas conseguiu levar. Aí o outro veio com um caminhão bomba, caminhão pipa, encheu de água e levou. E as pessoas começaram a murmurar. Isso é injusto, ele está levando toda a água. Só que o prefeito não colocou limites. O prefeito não colocou limite algum. Cada um levou o que aguentava. Esse último levou 20.000 litros. Aí tem uma história parecida, eu vou voltar para essa. Que Moisés mandou os espias, e aí os espias foram lá, 10 espias, e invadiram a terra para olhar o que tinha lá. Tinha cachos de uva gigante, terra que mana leite e mel, uma terra perfeita. Ei, eu olhei para o meu SW4 lá que eu queria tanto e que Deus me deu, estava ali naquela terra. Mas eu olhei que tinham gigantes lá. Eu olhei que tinha problemas financeiros que podiam acontecer se eu entrasse lá. Eu olhei que minha saúde, eu sou velho para isso aqui já. Eu olhei tudo isso aí e voltei e disse assim, olha, o que Deus, meu carro está ali que Ele prometeu. A minha vida em abundância está ali, as uvas são boas. O amor, não preciso me preocupar mais com conta, não, que eu sei que Deus vai pagar tudo. Mas eu não vou enfrentar aquilo, não. Ali tem gigantes. E Deus disse que ia dar tudo, Silvia. Aí entra 2 em 1, Caleb e Josué. Cadê? O Josué está aqui, Caleb está lá, Caleb está aqui, Josué está lá. Esses 2 guri ali. Caleb e Josué. Não importa se o nome não é Josué. Esses 2 aí, cara, entraram lá. E olharam e viram a mesma coisa. A diferente, quando perguntaram para Caleb e Josué o que eles viram lá, ele disse, eu vi igualzinho ao que os 10 espias viram. E vi inclusive os gigantes. Cara, mas Deus disse que é nosso, então é nosso. Segure, porque o que Deus disse que é de vocês, ninguém tira. O problema, Isaac, é que a maioria esmagadora entra aqui na igreja com a garrafa PET para pegar o que a gente está pregando, quando devia estar com o caminhão-pipa. E essa garrafa PET se chama fé. Vem com muito pouco. Vem com muito pouco. Podia estar absorvendo muito mais, mas leva um recipiente pequeno para o culto e volta vazio para casa. É a verdade, cara. É a verdade que acontece. Deus quer te oferecer o extraordinário. João 10:10 vai dizer que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse assim, mas eu vim. O ladrão é tudo isso aí, cara, que pregam errado. Ladrão não é Satanás, o Satanás é o lobo nessa passagem. Viu? Ladrão é o falso profeta, são os pastores que estão pregando o que a gente quer ouvir.
São os pastores que pregam alguma coisa que, se a gente começa a falar coisas que agradam, está todo mundo aqui. Mas quando a gente começa a falar qualquer coisa que exige renúncia, olha como ficam as cadeiras. Por quê? Porque o pastor começou a pregar sobre renúncia. Ele não era assim. Aí o que acontece é o ladrão. Aí Jesus Cristo disse: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para mostrar a vocês o poder que eu coloquei dentro de vocês. Eu subi para descer o ajudador, descer todo o poder do Espírito Santo e sua graça, e inundar vocês. Porque Rose falou: o meu cálice transborda. Ele foi tão honrado por Cristo, a gente é tão honrado, que o cálice da gente tem que transbordar desse vinho novo, transbordar dessa graça nova. Ei, tudo, cara, que Jesus prometeu, se a gente obedece a Jesus, se a gente está em Jesus, Ele disse: eu te dou 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Mas a gente diz assim: não, eu não posso pronunciar esse versículo que é evangelho da prosperidade, mas Jesus disse que daria essa prosperidade. Por que eu não vou pregar isso? Porque isso não é o mais importante. Ele fala: coloque o mais importante em primeiro lugar, que sou eu, e eu te darei 100 vezes mais nesse mundo. Mas se você fizer isso com interesse, é sinal que Deus não está em primeiro lugar, e de Deus não se zomba. Mas quando a gente conhece o Kainós, quando a gente conhece o extraordinário, quando a gente conhece quem habita em nós, não tem nada que tire o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu, na pregação original, ainda falaria muito aqui, mas eu vou interromper pelo momento de ceia, que, oh meu Deus, sabe, eu só queria dizer uma coisa, porque o canal para tudo isso é a fé. O canal para você atingir essa graça extraordinária é a fé. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça, mediante a fé. E sem fé, cara, olha o que fala Romanos 5:2 rapidamente: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos o quê? Firmes. Estamos firmes. Ela deu um amém ali. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por isso que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se a fé é o canal para a graça, se você não acessa a graça, nem salvo você é. Quanto mais experimentar todas essas coisas gloriosas que o Espírito Santo tem para oferecer. A fé, cara, liga o botão da graça e faz o motor girar. Pela fé, Abraão dizimou antes mesmo de ser lei. Pela fé, Josué e Caleb enfrentaram gigantes, cara. Caleb, com 80 anos, disse: me dê aquela terra ali cheia de gigantes, que eu vou descer-lhe o facão enferrujado neles. Pela fé, Davi derrotou Golias. Um garotinho, cara, ruivo, correndo, falou: não vou não, vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a gente o que representa. Eu não vou na minha força não, mas eu vou com essa graça extraordinária que está dentro de nós. A gente não pode temer, gente. Eu vim aqui hoje só para te dizer, nesse dia de ceia, na verdade eu não vim para isso porque a pregação não veio, mas agora eu estou vindo para isso, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Me botou no estreito aqui hoje, que só Ele mesmo. Eu vim para dizer que o gigante que te amedronta é o mesmo que te promove. O gigante que tem te atormentado nos dias de hoje é o mesmo que vai te promover. Glória a Deus.